Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para quem me conhece, vou me apresentar mesmo assim. Sou a Laine de Barcelos. Prazer falar com vocês sobre o HSO. Antes de eu falar sobre esta linda fórmula, quero saber de vocês se vocês usam o H2O no dia a dia de vocês. Sim. Por exemplo, para tomar banho, para beber água. Pois é, se disseram sim necessário, bom, vou dizer para vocês, o H2O é uma fórmula que é muito importante para a água. E a água é a molécula mais comum na Terra e ela é essencial para a nossa vida. A água é um líquido incolor, inodoro e também é insípido, que é composto de dois tipos de água. Exemplo, o hidrogênio e o oxigênio. Os átomos de hidrogênio e de oxigênio são ligados por uma fórmula. Ou seja, o átomo de hidrogênio unidos por ligações equivalentes. A água tem muitas propriedades únicas que as torna essencial para a vida do ser humano. É um bom sorvete. O que significa este bom sorvete? Bom, o bom sorvete significa que pode dissolver muitos outros compostos, ou seja, muitos outros compositores. Também é um bom condutor de calor, o que ajuda na regulação da temperatura. Se nós não bebemos água, por exemplo, se nós bebemos um dia sem tomar água e a nossa temperatura aos poucos vai baixando, né? O corpo humano da gente, ela precisa exatamente da água por isso, porque quando estamos com febre, esta fórmula, graças ao oxigênio, os dois átomos, o oxigênio e o hidrogênio, nós temos respiração e também nós temos muito suor. Vamos lá. E ela também é fonte de energia, pois pode ser quebradas para produzir o hidrogênio e o oxigênio. Ou seja, ela é uma fonte de energia. Imagina, professor Helder de Química, que me corrija se eu estiver errado. Ela é como se fosse um fio que dá uma extensão quando você liga um aparelho e ele dá um choque. Isso é exatamente uma energia. Então, a água é exatamente assim. Quando a gente toma a água ou toma banho com a água, ela vai fazer exatamente o suor parar e ela vai fazer exatamente a energia hidrogênica e a oxigênica se juntarem. A água, ela agora é encontrada em todos os lugares. Por exemplo, nos mares, mares, rios e lagos. Ela também cobre cerca de 70% de superfícies do planeta Terra. Como eu disse, o planeta Terra é composto de água. Eu vou dar um exemplo aqui de uma ilha que só tem água, viu? Paquetá, no Rio de Janeiro. É uma ilha que é só de barco que nós temos que ir. Então, por exemplo, se formos de carro, aí o carro corre o risco de se afundar. Por isso, tem muita gente que pergunta o porquê que a ilha é só por água. Porque ali
nós moramos no meio do mar, então a gente tem que ter bastante atenção a analisarmos esse pensamento e perguntarmos como paramos aqui, como estamos aqui. Exatamente, sem água não temos vida, sem água não respiramos. Então, ela é exatamente encontrada no interior da Terra. E a água também é encontrada nos seres vivos, onde constitui cerca de 60%, cerca de 60% de peso do corpo humano. Ou seja, ela é encontrada dentro da gente. Quando, por exemplo, a gente vai pesar, a gente tem que saber 1 metro e pouco de altura, 1 metro digamos assim, 1 metro de largura. Então, a água, ela é responsável por isso. Então, se não fosse o poder da água, a gente não estaria crescendo, a gente não estaria tendo a possibilidade de ser maior no crescimento da fórmula. Ou seja, a gente tem que ter exatamente a respiração controlada e também temos que ter dentro da gente a água para que nós vivemos. E ela é essencial para a nossa vida e é necessária para a fonte de energia, para a fotossíntese e a respiração celular e também digestão e a digestão. A água também ajuda a regular a temperatura do corpo e eliminar as toxinas. O que é isso? Ela, enquanto está regulando a temperatura do nosso corpo, vamos lá, exemplo que eu vou dar. A gente, quando eu falo toxinas, quando eu falo que a água ela elimina as toxinas, o que vem na cabeça da gente? Fazendo uma limpeza? Exatamente, é isso mesmo. Pode falar que vai. Isso, exatamente. Quando a gente estamos ali, a água está eliminando as toxinas através da urina e também das fezes. Então, é importante a gente não tenha medo, né? Se a gente, por exemplo, está em um lugar público e de repente a gente tem vontade de fazer isso tudo, vai correndo pro banheiro e não prenda, porque a toxina, ela é exatamente muito ruim a gente prender essas coisas, exatamente. Eliminar as toxinas e lubrificar as articulações. A água é uma substância muito preciosa e devemos protegê-la. Podemos fazer isso reduzindo o nosso consumo de água. Por exemplo, reciclando e utilizando água. Ou seja, a gente tem que não desperdiçar água do chuveiro, porque tem algumas pessoas lá na minha casa, como você, quem são, eles demoram no banho, eles fazem um monte de coisa e aí acaba fazendo exatamente acaba terminando com a água do chuveiro, mas não podemos fazer isso, né? Então, vamos fazer exatamente o que é certo. E utilizando também a água e prosseguindo nos recursos hidrogênicos. E vou terminar
lembrando a vocês, a água é muito importante para os seres vivos. Então, o verão já está batendo na porta e o que nós devemos fazer é tomar água todo dia, não deixar que a água de fora da bolsa nem da mochila. E como o nosso amigo ele sempre falou ali, ele estava bem prestando atenção ali no que ele estava dizendo, tome muito banho. Por quê? Porque a água de banhar, ela é exatamente muito importante com o hidrogênio para lubrificar a nossa vida e o oxigênio para nos fazer respirar. Obrigada pela atenção de vocês.